Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Em razão da pandemia, o Poder Judiciário teve que encontrar soluções tecnológicas para dar continuidade à realização dos atos processuais e à análise dos processos. Algumas dessas soluções demonstraram que já temos maturidade para utilizar a tecnologia de uma maneira muito mais abrangente. Outras deixaram a desejar e reafirmaram que nem tudo se resolve com tecnologia. Agora que um futuro pós-pandemia parece se aproximar, algumas questões terão que ser enfrentadas para decidirmos como será esse novo judiciário. Iremos voltar ao modelo tradicional? Criaremos um novo modelo híbrido? Ou iremos avançar cada vez mais com a virtualização dos atos? Para nos contar a sua percepção sobre o futuro do judiciário pós-pandemia e qual a melhor logística jurídica a ser feita, eu conversei com o Klaus Riffel. Ele é advogado, especialista em direito tributário, societário e finanças e fez MBA na Fundação Dom Cabral de Minas Gerais. É fundador da Doc9, a maior empresa de logística jurídica do Brasil, e também é membro do conselho de 6 empresas e 2 ONGs de apoio ao empreendedorismo. Vamos nessa? Klaus, seja bem-vindo ao Direito 4.0. A gente já falou aqui, né, e hoje é até uma besteira falar de futuro do judiciário, foi um assunto que a gente já abordou lá no começo da pandemia, né, que a gente já tratou aqui várias vezes, como que essa pandemia acelerou várias questões que a gente achou que demorariam aí anos e anos para serem implementadas. Esse foi o lado bom da pandemia, né, se é que a gente pode falar isso, mas agora a gente já está aí. Tomara, né? Nós estamos gravando aqui em junho de 2021, já estamos nos aproximando no final dessa pandemia e agora é hora de refletir um pouco, né? O que foi bom, o que vai passar, o que vai ficar, o que a gente teve de lição aí, o que a gente vai conseguir implementar. Então eu queria já te perguntar assim... Vamos começar falando sobre audiências, né? No começo foi aquela coisa, nossa, audiência virtual e tal, e hoje meio que normalizou. Você acha que essas audiências virtuais, elas são realmente o futuro ou ainda vai existir lugar para uma coisa meio híbrida de audiências presenciais e audiências virtuais acontecendo ao mesmo tempo? Oi, Gustavo, tudo bem? Em primeiro lugar, é um prazer conversar contigo, falar de futuro do direito. Acho que é uma coisa que todo mundo se arrisca, assim, mas a partir da pandemia, a gente consegue delinear melhor o que vai ser futuro. Inclusive, o que você está falando, eu fiz uma pergunta há 2 anos atrás sobre audiências virtuais, essa questão toda, em uma conferência, e o pessoal me respondeu que achava que audiências virtuais era coisa para 10, 15 anos. E nós estamos falando dessa realidade de hoje. Todo mundo pensava isso, né? Todo mundo achava, não, isso jamais vai acontecer, né? Exatamente, e por uma série de situações, né? E eu acho assim, aquele velho ditado, a dor ensina a gemer. Uhum. Então a gente precisou se adaptar e com certeza, olhando pela metade do copo cheio, né? Algumas coisas aceleraram em função da pandemia e que com certeza vão trazer facilidades e questões a facilitar o judiciário. E as audiências virtuais, Gustavo, é um desses pontos. A gente entende que elas geraram uma enorme facilidade e celeridade, inclusive, para esses processos que estariam parados durante a pandemia se não fosse esse novo modelo de realização de audiências, né? Então, como eu disse assim, várias demandas elas precisavam, os juízes precisavam, e principalmente aqueles processos que já estavam virtualizados, eles precisavam caminhar. E foi essa forma, no começo ainda um pouco, vamos dizer assim, confusa, porque existiu todo um período de adaptação ali, os magistrados às vezes não sabiam usar algumas ferramentas, as partes ainda mais confusas ainda, mas com o andar dos meses, né, as coisas foram se assentando, os advogados foram ganhando uma maior fluidez ali no acesso e tudo mais, e hoje eu acho que já faz parte do dia a dia do judiciário, do mercado jurídico aí,
Tá? Deixa eu só te interromper, desculpa, fazendo um pequeno parênteses assim, porque qual que é a sua percepção, né? Você aí como CEO da Doc9 lida com milhares de audiências aí mensalmente, acredito. Qual que foi a percepção de vocês? Vocês acham que o tempo de resposta, a reação do judiciário lá no começo da pandemia foi bom? Porque eu tive a sensação de que foi uma coisa boa, né? A gente começou a fazer audiência, teve é claro, no começo, quando tava todo mundo lá em março, né? Todo mundo meio perdido assim, tudo suspenso, até começar a entrar nos eixos as coisas mais ou menos e todo mundo ter uma visão do que seria essa pandemia, né, pelo menos inicial. Eu acho que a gente respondeu, né, o judiciário respondeu de uma forma até rápida, assim, de começar, olha, agora os prazos não estão suspensos, as audiências vão começar a acontecer desse jeito. Qual que foi a sua visão? Só pra gente conseguir construir, assim, um ponto de comparação com o momento que a gente está vivenciando agora. Sim, eu entendo, inclusive, que foi sim uma resposta rápida, inclusive sobre outros aspectos. Assim, eu acho que o judiciário demorou a se posicionar de uma maneira mais forte, aguardou muito vou dizer, deliberações do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, mas na parte de audiências, como eu disse, foi uma saída rápida, vamos dizer assim, para aqueles processos que estavam já virtualizados, que andavam de forma virtual, e isso foi super importante para que o passivo, vamos dizer assim, de processos, o estoque de processos não aumentasse ainda mais, né? Esses dados ainda não foram consolidados, né, em relação ao estoque que foi gerado durante a crise, mas com certeza seria muito maior se não tivéssemos adotado rapidamente assim as audiências virtuais. E com certeza, já respondendo a primeira pergunta, elas vieram sim para ficar, viu, Gustavo? Qual é o grande problema e os grandes debates que começaram aí no começo da pandemia e que continuam até hoje, né? É a segurança da produção da prova, até mesmo a questão de acesso daquelas pessoas que não têm muitas vezes condições de ter uma internet de alta velocidade, alta performance, equipamentos, computadores, para ter o acesso à audiência virtual. Então, eu vejo esses dois pontos como principais e que geraram muita discussão, inclusive geraram audiências paradas que não puderam ser realizadas de forma virtual e que estão aguardando aí, vamos dizer, se Deus quiser, o término da pandemia aí nos próximos meses para serem realizadas. Então, de uma maneira assim mais objetiva, a visão que eu tenho de futuro é que sim, as audiências virtuais não vão finalizar agora com a finalização da pandemia, elas vão continuar, vão ser cada vez mais importantes, inclusive para dar celeridade aos processos, mas existem ainda algumas audiências específicas, no caso de audiências de pessoas que não têm condições, como eu disse, de acessar de forma telepresencial esses atos, e principalmente aquelas audiências de prosseguimento, que são aquelas mais específicas para a produção de prova, que muitas partes ainda não se sentem seguras em relação à questão de fraude, preparação de testemunha, e aí as audiências físicas com certeza ainda vão ter um espaço relevante aí dentro do horário dos processos. Agora, você aí também tem acesso a todos os tribunais, né? Porque tem audiências, realiza audiências em todos os tribunais. O meu ponto de comparação, geralmente, é mais aqui por Minas Gerais e principalmente o Tribunal do Trabalho aqui. Eu queria ver de você como que está isso no resto do país, porque algumas audiências aqui, principalmente quando os índices da pandemia estavam bons, assim, né? Não estavam no vermelho, ou estavam no amarelo ou no verde, o TRT aqui de Minas estava realizando audiências semipresenciais. O que é isso? Os advogados faziam as audiências virtualmente e testemunhas tinham que comparecer ao tribunal para fazer. Ou então, quando não se tinha, né, você informava no processo que, olha, a testemunha não tem condições tecnológicas de comparecer, enfim, a parte não tem, aí o juiz determinava isso. Os advogados e prepostos poderiam comparecer virtualmente e aí esses outros envolvidos poderiam comparecer ou teriam que comparecer no tribunal. Isso é uma coisa que também tem sido adotada e foi adotada nos
outros tribunais, ou é mais para esses tribunais que estão mais engajados em fazer a coisa acontecer e não deixar esse estoque crescer e continuar com as ações tramitando o máximo possível dentro de uma normalidade? Alguns dados assim para você entender aí, Gustavo. A gente tem hoje realmente milhares, dezenas de milhares de audiências que são realizadas todos os meses aí pela DOC9, e a gente sempre acompanhou, né, o share entre trabalhista, civil, por matéria, e vamos dizer assim, durante toda a pandemia a gente viu que ficaram muito mais represadas as audiências trabalhistas, né? A parte civil evoluiu, a gente de uma forma mais rápida, mesmo porque, pelas características também, a gente não pode esquecer esse ponto das audiências cíveis, que são, muitas vezes, mais simples, tem muita audiência de conciliação, e aí são mais fáceis também de ser realizadas de forma telepresencial. Então, esse é um dado importante. A gente sempre teve uma paridade, assim, né, de mais ou menos 50% das audiências cíveis e 50% das audiências trabalhistas. E hoje a gente está realizando 75% das audiências na DOC9, inclusive de clientes que continuam pedindo para a gente, mas só não imputam solicitações no nosso sistema porque não são expedidas notas, né? A gente manda para audiências trabalhistas. Então, isso já dá também uma ideia de que na esfera trabalhista existe, vamos dizer assim, um estoque, está sendo acumulado um estoque maior de audiências. E aí a crítica que a gente faz também, e sempre na linha construtiva, é que durante como você usou assim, né, a fase amarela ou verde da pandemia, a gente até faz benchmark e compara com outros setores da sociedade aí, né, e produtivos da sociedade, e a gente via que vinha sendo adotados alguns protocolos de segurança que diminuíam muito a chance, vamos dizer assim, de contaminação das pessoas. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Diminuição do fluxo de pessoas, espaçando mais, por exemplo, no caso aí, as audiências, adoção de barreiras de acrílico para que os magistrados, membros do MP, partes, advogados, ficassem efetivamente separados e não tivessem, né, a troca ali, né, mais aproximada. Então, assim, só alguns exemplos de coisas que poderiam ter sido adotadas. Em alguns tribunais, a gente não pode também cometer e generalizar, né, mas em alguns tribunais isso foi adotado, mas, vou dizer assim, ouvi muitos departamentos jurídicos, muitos escritórios de advocacia, e todos tinham uma opinião muito parecida, no sentido de que, sim, poderia ter sido feito mais, sempre respeitando, claro, a parte de segurança, de saúde, né, e tendo como foco sempre não colocar em risco aquelas partes que estão que compunham, né, as audiências, mas a gente entendia que sim, poderia ter sido feito um pouco mais para não gerar esse estoque e esse passivo de atos e de processos, principalmente na esfera trabalhista. Entendi, legal, porque a percepção que eu tinha, a visão que eu tinha era justamente o contrário. Para mim, estavam sendo represadas mais audiências e processos cíveis do que trabalhistas, mas interessante, já que você tem essa visão global aí de todos os estados, né, do país. Mas e aí você mencionou que, assim, em alguns cenários não fazem parte, né, que a gente já viu, assim, os benefícios das audiências virtuais, né? Você não tem esse deslocamento, às vezes uma audiência que você tinha que ouvir, sei lá, 3 testemunhas em comarcas diferentes, expedir precatória, enfim, aquela confusão toda. A gente já viu que você ganha em tempo no processo, em custo, meio ambiente, em pessoal. A gente consegue otimizar e muito, né, esse modelo. Se a gente parar para pensar e quiser assumir esse modelo de, olha, a partir de agora, ou algumas audiências serão, pelo menos, realizadas de forma virtual, mesmo após a pandemia, a gente tem vários aí benefícios, né? Quais que seriam essas audiências e talvez os obstáculos que você enxerga de não realizar? Fala, olha, para esses casos aqui, sei lá, às vezes numa esfera criminal não faça tanto sentido determinado tipo de audiência. Quais que são as situações em que você acha que a gente ainda deveria manter as audiências físicas, presenciais? Por exemplo, como você bem falou, assim, questões relativas a audiências criminais, principalmente audiências de instrução e julgamento, e vamos dizer assim,
o ponto em comum de todos esses atos que eu entendo que ainda vão ser necessárias as audiências presenciais é a segurança da produção de prova, né? Fala-se muito, como eu falei, em fraudar um testemunho, preparação da testemunha longe das câmeras que estão sendo, das imagens que estão sendo capturadas. Então, assim, eu entendo que a tecnologia, ela, como você bem falou, né? Como você bem falou, Gustavo, ela veio durante a pandemia para nos auxiliar muito em audiências que a gente conseguia fazer de forma telepresencial. Essas audiências, eu acho que elas vão ganhar cada vez mais relevância e vão acelerar cada vez mais também o andar, o trâmite dos processos, mas a tecnologia ainda não, na minha visão, não está tão avançada que permita a segurança vamos dizer assim, na produção de provas relevantes para o desenho do processo. Deixa eu fazer, então, o advogado do diabo aqui. Você acha que a tecnologia realmente ela potencializa essa parte negativa da prova num grau muito alto, a ponto de virar uma preocupação? Eu acho que sim, ainda sim. Tá? E eu faço até um paralelo do porquê que quanto mais empresários eu falo, mais eu entendo que o futuro, vamos dizer assim, dos espaços de trabalho são futuros e da estruturação das equipes é um futuro híbrido, onde as equipes, na minha visão, e até isso que a gente imagina para a Doc9, vão trabalhar de forma remota a grande parte do tempo, mas para alguns assuntos específicos, para até gerar aquela conexão entre as pessoas, vão ser necessários momentos de troca, né? Momentos em que as pessoas vão estar fisicamente presentes, até para estreitar mais a relação, para ter uma relação mais rica. E, vamos dizer assim, os magistrados, quando a prova ela é relevante para o processo, existe uma série de técnicas, de formas de abordagem, que os magistrados vão lá e, na hora de inquirir as testemunhas, eles conseguem pegar um deslize, uma questão que não bate dentro de um testemunho, incongruências, e, na minha visão, como é também a visão de vários advogados, inclusive de vários doutrinadores, inclusive já participei de audiências públicas que falaram sobre isso, que se perde um pouco essa, vamos dizer assim, essa capacidade de inquirir de uma forma mais próxima, até muitas vezes até mais humana, as testemunhas de um processo e a produção de prova também, né? Então, volto a dizer, enquanto nós não tivermos ferramentas ou tecnologia que permitam os juízes, os magistrados, a terem essa segurança na produção de prova, esse tipo de ato ainda vai ser realizado, na minha visão, de forma presencial. Talvez realmente o futuro seja esse, né? Como tudo que a gente está percebendo aqui, você muito bem citou o ambiente de trabalho, né? Muitas pessoas também chegaram a essa conclusão de que talvez o futuro não seja 100% digital e seja essa forma híbrida de facultativo. Quem quiser vir um dia trabalhar aqui na empresa, pode vir. Quem quiser ficar em casa também tá ok. Cada um vai se adaptando. Não, eu preciso de uma reunião, é um assunto mais sensível, então vamos fazer físico, enfim. Acho que eu também concordo com você que a tendência eu acho que é mais esse futuro híbrido mesmo. Agora vamos falar diretamente aí também de outro ponto que você, né, que faz parte aí do seu dia a dia, que é a realização dessas audiências através de parceiros, né? Na Doc9 é uma empresa de logística jurídica, acho que é até a maior do Brasil, né? A maior empresa de logística jurídica do Brasil. Então, assim, vocês têm muita propriedade para falar sobre esse assunto. O que impactou a pandemia? Porque quando a gente pensa nisso, agora as audiências estão sendo realizadas virtualmente. Aquele trabalho que daria, aquele custo de deslocamento que eu teria para fazer uma audiência numa comarca a 100, 150 quilômetros daqui, 200 quilômetros, eu não preciso ter porque ela é virtual. Imagino que isso deve ter impactado bastante no negócio de vocês. Como que foi o que a pandemia impactou para vocês e o que vocês fizeram para contornar isso, se é que realmente impactou ou não? Gustavo, a pergunta é muito boa, porque ela reflete uma armadilha que no começo da pandemia
vários escritórios ou mesmo empresas começaram a pensar, puxa, eu tenho uma audiência virtual, eu não preciso mais deslocar os meus prepostos, os meus advogados ou advogados, então eu vou internalizar isso. Isso. Né? Então, é o trade-off de internalizar e terceirizar. E porque quando você para pensar também, quem trabalha mais com, né, isso eu acho que é uma dor de quem trabalha mais com pessoa jurídica, né, quem tem como cliente pessoas jurídicas. A primeira coisa que o cara pensa é, bom, então agora eu posso reduzir esse custo, ter um gasto a menos para o meu jurídico, porque todo mundo olha o jurídico como centro de custo, né? Poucas pessoas, agora que as pessoas estão começando a enxergar de uma outra forma, né? Como um setor importante para o negócio. Mas, bom, então agora vamos reduzir muito o custo, porque clientes que tinham centenas de audiências não vão precisar ter mais esse gasto. Mas aí eu tô te cutucando para ver onde você vai, que eu sei muito bem que tem o outro lado, né? Mas como é que ficou, então? E aí, o que acontece? A gente começou, desde o início, um trabalho de conscientização de que, hoje em dia, você sabe, acho que sabe melhor que ninguém, que o Brasil é o país com mais advogados aí no mundo. Somos 1.200.000 advogados no Brasil. Um dado curioso é que o Brasil tem mais escolas de direito, né, ciências jurídicas e sociais, do que o restante do mundo todo somado. O Brasil é o país mais judicializado, né, em termos de processo por número de habitantes. E aí isso gera uma ferrenha disputa, né, por carteiras de processo, por se destacar, uma série de situações aí. E hoje, cada vez mais, assim como qualquer o setor produtivo da nossa sociedade, vai se destacar e vai ter uma relevância maior aquele escritório, aquela empresa que conseguir ser mais enxuta e conseguir reduzir os seus custos. A gente fez também um levantamento legal, Gustavo, que 2% do custo de grandes empresas tá alocado, do faturamento, está alocado em custos para litigar no Brasil, né? E aí, o que acontece? Quando eu falo em ser mais enxuto, se você tem um custo interno, porque quando esse pessoal está realizando audiência, ele está deixando de fazer outra coisa, tá certo? Muitas vezes a gente acha que a audiência vai ser 1 ou 2 horas e ela demora 3, 4, 5 horas. E quando você está deixando de passar para um terceiro e está internalizando isso, você está trocando o custo externo por custo interno. E aí essa operação deixa de ser muito... ela fica muito menos escalável, ela fica muito menos dinâmica. Em momentos em que você não teria aquele custo, por exemplo, no recesso do judiciário, você tem aquele custo. Muitas vezes, aquela pessoa que você está colocando para fazer audiência dentro do escritório, ela não tem as soft skills, ela não tem as mesmas hard skills, ela não tem aquele conhecimento mais amplo para fazer as audiências. Então, muitas vezes, não é só uma questão de deslocamento, tudo mais, é deixar essa atividade para quem realmente tem isso como core, né? Como tem isso como no seu âmbito, que é o nosso dia a dia. E quando a gente começou a conscientizar os escritórios, mesmo porque hoje o custo da nossa audiência virtual ela é muito menor do que o custo de uma audiência física, e muitas vezes esse custo ele é até mais barato do que a própria hora homem do advogado dentro do escritório ou dentro do setor jurídico, as empresas começaram a entender que não fazia mais sentido internalizar. E muitas vezes, às vezes, o que eu vi, às vezes, loucuras. Vou ter uma sala com pessoas aqui dentro para fazer as audiências. Está tendo custo fixo, com, vamos dizer assim, toda a parte de aluguel, luz, todas as contas envolvidas. Você tem que instruir, preparar aquelas pessoas. Muitas vezes, aquelas pessoas que estão realizando audiência, elas não têm o contexto todo da empresa, como a gente prepara através dos nossos treinamentos. Então, quando as pessoas começaram a entender isso e que o mercado ele precisa e ele vai, vamos dizer assim, selecionar cada vez mais aquelas pessoas que podem crescer de forma exponencial, que tem uma estrutura mais enxuta, a gente começou a ter uma enxurrada de clientes
fazendo a transição do físico para o virtual. Como eu disse, passou muito por uma questão de conscientização, e hoje 90% dos nossos clientes que eram de audiências físicas já são nossos clientes de forma virtual. E a gente entende que agora, com o voltar dos tribunais, quando, vamos dizer assim, as demandas daqueles advogados que estavam fazendo as audiências internamente nos escritórios, no setor jurídico, isso começar a transbordar, com certeza também eles vão entender que não vale a pena contratar mais gente para fazer essas audiências internas e vão começar a repassar. Então, a gente mira aí o 100% de conversão dos nossos clientes de audiências presenciais para as telepresenciais. Eu tenho, assim, uma experiência prática disso, que realmente no começo da pandemia, é claro, né? Tava todo mundo aí. A gente até conversou em outros episódios, não era tempo nem de tentar, às vezes, angariar clientes, era tempo de tentar manter clientes, né? Porque tinham pessoas quebrando e pagamentos sendo suspensos para vários escritórios, então várias pessoas, né, não estavam no momento de crescimento para vários escritórios, para a maioria, acredito eu, estava no momento de manutenção ali, de sobrevivência, né? Ativou o modo sobrevivência para vários escritórios. E automaticamente, claro, você está nesse modo, você vai pegando e vai colocando, né? Bom, tem audiência para fazer, o que era feito por correspondente, agora o próprio escritório vai fazer, né? Para quem lida aí com pessoa jurídica, né? E tem esse volume de audiências. Só que é uma ilusão, como você disse. Isso, para mim, também a conta não fecha. Esse tipo de serviço de prestação de realização de audiências, enfim, por terceirizados, vai continuar sendo estratégico, porque à medida que você começa a fazer, chega um determinado momento que você fala, pô, agora, além de eu não estar fazendo o que eu deveria estar fazendo aqui, de cumprindo outros prazos, fazendo, né, recursos mais complicados e tal, agora eu não dou conta de fazer com a quantidade de pessoas que eu tenho, por exemplo, dentro do meu escritório. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contratar uma pessoa para ajudar a conseguir o volume de realização de audiências. E aí, foi onde eu disse que a conta não bate, né? Aí não fecha, porque quando você contrata uma pessoa, todos os custos envolvidos, não só de, né, tributos, etc., mas também de espaço físico e outras coisas que entram aí, você vê que realmente essa ilusão de que, bom, agora os advogados correspondentes perderam um pouco o sentido, não é bem assim. Exato. E até uma coisa, assim, né, complementando o que você está falando, Gustavo, isso é uma crítica que eu faço, mas eu já vi uma evolução muito grande dentro do nosso mercado jurídico, assim. Muitas vezes eu entendo que falta para algumas empresas, sejam escritórios ou mesmo departamentos jurídicos, uma abertura maior de cabeça para ver o que está acontecendo em outros setores. Veja que eu já falei isso a terceira vez aqui, porque não tem como não fazer comparações e buscar benchmark em outras áreas para poder desenvolver o nosso setor jurídico. E aí a gente fala muito em outros setores, cara, em abordagens que vieram para ficar. Por exemplo, tem um livro que a gente baseia bastante, Organizações Exponenciais, né, que ele dita, vamos dizer assim, o que vai ser o futuro das organizações. E eu não vi nenhuma pessoa ainda hoje contestando o que está ali no livro. Inclusive, ele, vamos dizer assim, substitui várias ideias e vários conhecimentos que estão dentro de uma linha de administração mais tradicional. E vamos dizer assim, a ideia central do que o livro traz, ou dessa ideia de exponencialização traz, é a desmaterialização. E o que vem atrás da desmaterialização? É ser cada vez mais enxuto. Vamos pegar exemplos assim mais claros que o próprio livro dá, né? Se a gente comparar, por exemplo, hoje, Airbnb, ele tem um valuation maior do que o Hilton e grandes redes hoteleiras que possuem milhares e milhares, às vezes milhões de quartos de hotéis e estruturas físicas, e o Airbnb não possui nada. E hoje tem um valuation maior do que essas grandes redes hoteleiras, muito baseado nesse princípio da desmaterialização. É uma empresa enxuta, com menos risco, muito mais propensa a um crescimento exponencial. Por isso que eu fico até
um pouco, às vezes, assustado, e por isso esse nosso papel muito de conscientização, que o futuro está nessa desmaterialização, nessa virtualização, nessas organizações mais enxutas. Então, quando eu vejo uma pessoa dizendo que vai internalizar, que vai contratar um espaço, que vai ter pessoas, e às vezes não entende nem que isso não só não vai agregar qualidade, porque não vai gerar uma pessoa especialista com soft skills e hard skills para realizar um ato, mas também vai gerar toda uma necessidade de gestão dessa turma, gestão do espaço, quando, na verdade, a desmaterialização ela passa, né, muito por automação de processos, mudança da forma de se pensar, né, processo, inclusive terceirização, que é o nosso caso, outsourcing, né, em muitos casos. Então, são esses conceitos que, às vezes, eu entendo que poderiam estar mais claros dentro do mercado jurídico, em algumas situações, claro, né, não posso também generalizar, vejo, às vezes, me assusto positivamente com alguns escritórios, algumas companhias que já têm assim, muitas ferramentas e hoje estão cada vez mais inseridos em ambientes muito mais enxutos e que muitas vezes geram resultados bem mais expressivos, inclusive reduzindo aquele percentual de 2% que eu falei lá, em média, que as empresas têm para litigar, grandes empresas têm no Brasil para litigar e custos, né, com processos judiciais. E essa visão de que realmente houve, com a pandemia, teve uma queda na contratação de serviços para terceirização de serviços jurídicos ou não? As pessoas continuaram consumindo esse serviço da mesma forma? Para a gente entender melhor assim, o mercado, como que ele está respondendo a isso? Se ele ainda está nessa fase que a gente falou de ilusória do começo de que, bom, agora eu consigo fazer e vou diminuir o custo aqui do meu cliente até que chegar lá na frente e talvez quebrar a cara, ou não, nem se passou isso, vocês nem sentiram essa queda? A gente sentiu lá no início, né, vamos dizer assim, ali por março, abril e maio de 2020, porque não foi a gente, né, foi o famoso blackout, assim, né? O que eu digo assim, todo o judiciário parou, simplesmente congelou, e aí, claro, né, nós, como todos os escritórios, toda a sociedade sentiu. Mas uma coisa legal é que a gente começou, e a gente tem métricas, inclusive, para avaliar o nosso share de mercado, e a gente cresceu na parte de audiências telepresenciais mais rápido, inclusive, do que a retomada do judiciário. Eu quero dizer assim, menos processos estavam aumentando e estavam voltando e o nosso share estava aumentando. Então, e aí, principalmente, Gustavo, focado em grandes organizações, né, até por questão de ND, eu não posso até revelar muitos nomes, mas assim, hoje a gente atende as maiores empresas do Brasil de forma direta, na parte de preposto, na parte de advogados, que é legal também dizer hoje isso, né? Grandes empresas hoje elas estão fatiando a cadeia produtiva e em nenhum momento a gente tem nenhuma pretensão, isso é muito importante dizer, de concorrer com escritórios de advocacia para realização de peças processuais, condução, que não tem nada a ver com o nosso core. Os escritórios ainda são, vamos dizer assim, os agentes gerenciadores e também produtores de peças, de controle, tudo isso, e nós somos totalmente parceiros desses escritórios. Agora, algumas empresas, elas já querem ter uma visão mais clara do todo, e o que elas fazem? A parte de condução dos processos, como eu disse, peticionamento, teses, tudo isso continua com os escritórios. Mas a parte de logística, leia-se aqui, redação de cálculos judiciais, cópia de processo, retirada, diligência essas judiciais, que não é o core dos escritórios, muitas empresas começam a passar para a Doc9. Aí você pode pensar assim, puxa, mas daí a empresa vai ter que ter 2 fornecedores? Sim, vai ter que ter 2 fornecedores, porque através disso ela tem uma clareza muito maior de toda a cadeia produtiva e uma gestão também muito melhor. A gente tem uma grande instituição financeira, que é hoje a maior do Brasil, e essa instituição ela conseguiu resultados fantásticos, não só na parte do deslinde, né, do resultado final do processo, mas também na fluidez da comunicação para a realização de melhores audiências de conciliação, melhores acordos,
e isso com certeza está impactando de uma maneira positiva. Em que pese ela tenha que ter um fornecedor para gestão, para condução, para o peticionamento, por todo esse trabalho que é feito pelo escritório, e a parte de logística trabalha com a Doc9, né? E aí, cara, só complementando a resposta, essas empresas começaram a olhar para isso, e até numa linha de ter melhores resultados e serem mais enxutas em toda a cadeia, essas empresas foram as que mais cresceram durante o retorno dos processos, vamos dizer assim, né, e a normalização desse novo normal mais virtual. Então, nós ficamos muito felizes que a gente conseguiu voltar. Claro que não foi no ritmo também tão acelerado, porque o judiciário demorou a engrenar, mas o nosso share em relação à quantidade de diligências e também outros tipos de produtos foi mais acelerado que o próprio judiciário. Essa é uma visão também que eu compartilho, e você resumiu ela muito bem. Eu não sei se é porque a gente vem aí de um histórico de escassez muito grande, né? O jurídico, né? O direito, ele sempre era um grande fornecedor de software de gestão de processos. Um grande fornecedor disso, né? Ou então alguns outros grandes, vários grandes, né? E aí a gente tinha uma escassez de produtos, de softwares, enfim, de várias coisas. A gente está acostumado a buscar uma única solução para resolver todos os nossos problemas, e para mim também isso não existe mais. A gente precisa pensar mais como um hub de vários inputs sendo, vários problemas sendo resolvidos por empresas específicas, porque se você tem uma empresa que quer resolver, por exemplo, o que a Doc9 resolve, o que várias Lawtechs resolvem, vamos supor, se você vai resolver um problema de realização de audiências, problema de gestão processual, problema de preenchimento automático de contratos e tal, você não consegue. Então, você tem empresas, você tem players nesse mercado que são focados, e o core dessas empresas é justamente resolver aquele problema. Então, qual que é a chance de você achar uma empresa que faz tudo e resolve tudo da forma com que você precisa? Ou qual que é a chance de você mesmo, a não ser que você seja, né, tem um setor imenso aí para desenvolvimento de tecnologias, e enfim, aí o custo disso aí já é outra coisa, aí já é a exceção à nossa regra aqui que a gente está falando, mas qual que é a chance de você conseguir resolver bem esse problema? Então, se você precisa, eu acho que a gente tem que aprender a conformar que isso é o futuro. Para resolver o problema de diligências e realização de audiências, eu tenho esse fornecedor. Para resolver o meu problema de gestão processual, eu tenho esse fornecedor. Para resolver o meu problema de dados, de jurimetria, eu tenho esse outro fornecedor. Eu acho que é bem por aí também que a gente vai caminhar, não tem como. Gustavo, acho que você resumiu perfeitamente, assim. Não que isso não possa tudo estar conectado. Acho que a tecnologia dentro desse hub, a tecnologia, ela deve, vamos dizer assim, fazer as conexões e gerar muito dado para que as pessoas consigam entender o resultado esperado e o resultado alcançado de cada um desses players dentro desse hub, e ter uma visão muito mais clara do que está acontecendo. E até eu uso um exemplo de como que eu iniciei a Doc9. Trabalhava num dos maiores escritórios do Brasil, na área societária e tributária. Lá pelas tantas, aqui no Sul, vieram com uma tese societária, e foi uma febre, assim. Quando eu vi, eu estava com 5.000 processos na minha mão, e eu precisava resolver aquela quantidade de diligências que eu tinha, porque eu precisava, na época os processos eram físicos, eu precisava cópia desses processos, eu precisava fazer audiência nesse processo, eu precisava retirar documento desse processo. Cara, quando eu vi, eu estava com 10 pessoas de uma controladoria para gerir esses caras, porque eu tinha que ligar para cada um de um jeito, eu tinha que pagar cada um de um jeito. E aí eu comecei a enlouquecer. E aí eu comecei a ligar para amigos meus, advogados, que falaram, cara, essa é a realidade, né? E aí eu falei, não, esse é um problema seríssimo e a gente tem que achar uma forma de resolver, não para mim, mas para todos os escritórios, para as empresas e tal. Então, quando a gente criou a Doc9, nós criamos o nosso, vamos dizer assim, o nosso pool de parceiros, que era um pool, e como nós não éramos, nós éramos focados, o nosso core sempre foi esse, a gente criou uma série de amarras para ter pessoas boas de fato ali dentro.
Só um exemplo, hoje a gente trabalha com People Analytics, né? Tecnologia pura para poder perfilar o melhor parceiro para realizar, nós estamos falando de audiência aqui, a melhor audiência naquele local. Então a gente vê tudo, cara, desde idade, formação, cursos, data da OAB, e aí hoje a gente tem uma curiosidade enorme. E por que a gente tem isso? Como eu disse, porque é o nosso core. Então, os escritórios, muitas vezes, assim, em alguns casos a gente enfrenta um pouco essa barreira. Ah, mas eu tenho meu parceiro há anos aqui. Mas o parceiro há anos, ele gera trabalho ainda. Da controladoria tem que pagar cada um de um jeito, de fazer contato cada um de um jeito, de contatar por e-mail. Bom, a abertura da nossa solicitação no sistema, às vezes demora 5, 10 segundos para ser realizada. A gente preenche os dados, já vem todos, o autocomplete ele vem com todos os dados. Então, isso, às vezes, não parece, mas se pegar na ponta do lápis e ver todo o tempo que está sendo despendido para as pessoas para gerir frente ao que a gente oferece em termos de tecnologia, cara, é enorme, né? E aí, só voltando para a minha história, então, quando a gente criou isso, os escritórios começaram a utilizar a nossa rede, não mais de parceiros, mas parceiros qualificados, treinados, com soft skills para realizar melhores atos. E aí a gente começou a ver, e é isso que eu fiz essa relação com o retorno da pandemia. Qual era o grande problema? E aí eu vou pegar meu exemplo lá dentro dessa grande banca de advogados. Eu trabalhava para a Oi na época, né? Posso falar que sem problema nenhum. A Oi passava os processos, eu geria os processos da Oi, mas a Oi, em última análise, não sabia quem era a pessoa que eu, Klaus, estava contratando para representá-la para a realização da audiência. Se aquela pessoa já tinha processo contra a Oi, por exemplo, ela não tinha nem ideia. E olha o risco de eu estar entregando informações importantes, muitas vezes sigilosas, para aquela pessoa que pode um dia estar sentada numa mesa, realizando uma audiência defendendo a Oi, e no outro dia, né, processando no polo ativo da ação. Então, é só um exemplo, assim, que as empresas ficavam sem visibilidade, tinham uma maior dificuldade para instruir os advogados, para que os advogados instruíssem os parceiros. Então, a gente começou a entender que as empresas, não só os escritórios, mas as empresas poderiam ser nossos clientes, e aí o que iria não só gerar uma satisfação e uma abertura maior, de um mercado maior para a Doc9, mas também ia tirar um peso dos escritórios de ter que se responsabilizar por esse tipo de ato, que muitas vezes não é o que os fez se aproximar das grandes empresas. Então, a gente entende que, com esse movimento que vem acontecendo cada vez mais no mercado, das empresas começarem a trabalhar e criarem esse hub, a gente entende que todo mundo na cadeia produtiva só tem a ganhar. A gente tira um peso do escritório, porque o escritório não precisa mais ser responsável por isso, vai deixar as empresas passarem esse tipo e resolverem esse tipo de problema com uma empresa que é especializada nessa área, e a responsabilidade deles é só conduzir da melhor forma, fazer boas peças processuais, entender muito bem a parte jurídica, material dentro do processo. Como eu disse, aí a cadeia como um todo acaba se beneficiando. Legal. E como que vocês abordam a questão da complexidade das audiências? Porque eu já escutei algumas vezes assim, não sei se você vai ter essa mesma percepção do que eu, mas muitas vezes as pessoas deixam de contratar terceirizados porque às vezes não é uma audiência mais complexa e fica com medo do terceirizado não dar conta. Não sei se isso é uma evolução do mercado, porque no começo realmente você ia ali, contratava advogados recém-formados, ou às vezes até mesmo estagiário para tirar uma cópia, fazer uma audiência de conciliação, e não tinham grandes empresas no começo, né, para bancar isso de forma mais estruturada, falar, não, igual você mencionou, né, que a Doc9 faz. A gente quer que a gente tome cuidado com o parceiro que a gente está contratando, com o tipo de assunto, a gente tem a maior seriedade possível. E aí eu não sei se ficou esse resquício desse tempo lá de trás, de que, bom, vamos contratar, mas vamos contratar para uma conciliação, só para uma ação mais simples e tal. Mas vocês não, vocês têm condições, inclusive, de fazer as audiências mais estratégicas, fazendo esse perfilamento aí dos profissionais e tudo mais. Como que vocês abordam isso? Como que vocês conseguiram chegar até
se posicionar dessa maneira e preparar esses parceiros para que todo tipo de audiência pudesse ser realizado e se transformasse mesmo num diferencial de quem está contratando vocês? Legal, Gustavo. Eu vou fazer de novo uma correlação que eu disse antes sobre a parte da tecnologia. Hoje ainda não está preparada para a realização de algumas audiências de instrução, de inquisição de testemunho e tudo mais. Dessa mesma forma, durante esses mais de 10 anos que a Doc9 está no mercado, as tecnologias evoluíram, né? As ferramentas tecnológicas evoluíram e a gente evoluiu junto. Muito também puxados por essas grandes empresas, né? Então, assim, alguns diferenciais que hoje nós temos em relação aos próprios, vamos dizer assim, condutores do processo, né? Quando a empresa resolve, como eu disse, fatiar, criar esse hub, que você muito bem utilizou essa denominação, e passar as audiências para nós, a gente não está focado só naquele processo específico. A gente está focado em todo um contexto da empresa que vai desde conhecer a fundo a companhia, os pontos fortes, os pontos fracos, o que gerou aquela demanda, como é que aquela empresa se posiciona. Então, veja que são várias as características de cada uma das empresas e dessas companhias, e que muitas vezes isso não é passado da forma mais clara para o advogado que está conduzindo o processo, que muitas vezes ele tem noção do caso, ele tem noção de toda a argumentação, que é muito importante, mas isso também tem formas de nós repassarmos para os nossos parceiros. Então, por exemplo, hoje nós temos, dentro da Doc9, um set de parceiros específicos para cada cliente. E o que esses parceiros eles passaram? Por todo um treinamento que foi alinhado e setado junto com a empresa, um treinamento básico, um treinamento de história da companhia, treinamentos específicos sobre a matéria que ele vai conduzir dentro de uma audiência. Então, por exemplo, eu vou pegar essa grande instituição financeira que a gente trabalha. A Leite tem treinamentos básicos. Cada vez que um parceiro nosso vai realizar uma audiência, nós estamos falando bastante de audiência, mas depois a gente pode falar de outros produtos. Mas dentro das audiências, por exemplo, eles têm a necessidade de passar por treinamentos específicos, responder testes e tal, e aquilo ali acaba gerando uma capacidade dele entender o contexto e realizar excelentes audiências, inclusive com perguntas em relação ao caso específico, né? E aí, como a Doc9 hoje ela é expert nesse tipo de produto, a gente sabe exatamente, inclusive, qual é o SLA, o timing que ele tem que responder essas perguntas, que ele tem que se preparar para a audiência, e o reflexo disso é que a gente tem, inclusive, o nosso Quality Assurance aqui, que é uma área da Doc9, que ela é responsável só por medir a percepção de qualidade da realização de audiências para os nossos parceiros. Então, ali a gente vai qualificar não só o que está em ata, mas nós vamos inquirir também as pessoas que estiveram presentes na audiência para ver se o audiencista fez uma boa audiência, se o preposto, quando a gente manda só advogado, teve uma boa percepção. E com base em todas essas ferramentas tecnológicas de preparação desses parceiros, hoje a gente tem o índice de satisfação, um NPS, né, que ele orbita aí na casa de 80 e poucos %, que é um índice de extrema excelência, e a gente nos coloca num seleto rol aí de empresas que eu posso citar aqui, Nubank, o próprio Google, várias outras empresas que hoje têm empresas de tecnologia ou mesmo empresas de serviço, tal, que têm uma percepção de qualidade, né, do NPS gigante. E isso, a gente viu esse NPS crescer muito, e índices também de qualidade, de problemas que a gente percebe na Doc9 decaírem bastante com o emprego dessas tecnologias para preparação dos nossos parceiros para qualquer tipo de audiência, inclusive essas mais complexas. E aí você mencionou também a questão de
de prepostos, né? Vocês também, agora, a gente tinha um entrave aí que era a legislação trabalhista que não permitia, né, vamos chamar os prepostos profissionais. E agora a gente tem essa figura que está crescendo cada vez mais também, né? E vocês também trabalham com isso? É dado o mesmo treinamento para esses prepostos? Como que funciona isso? Tem aumentado a procura por isso também, assim como tem aumentado pelos advogados terceirizados? Demais, demais. E aí vem essa questão, como eu falei, do setup do cliente dentro da Doc9, que não passa só por questões de treinamento e tudo mais, mas por uma série de adequações da nossa plataforma à realidade do cliente, né? Por exemplo, o cliente trabalha com um tipo de orientações, uma forma de orientações para a audiência dos seus prepostos e, vamos dizer assim, requisitos que esses prepostos precisam observar. A gente coloca isso dentro do nosso fluxo, do nosso workflow aqui, de tal forma que os nossos parceiros eles se obriguem a internalizar essas informações. E do ponto de vista de treinamento, eu vou pegar agora o exemplo de uma grande indústria, também uma das maiores aí do país, que começou a passar dentro de uma linha de exponencialização, vamos lá, né, a parte de terceirização, em vez de ter que mandar os seus prepostos, às vezes seletistas, para realizar a audiência, preferem repassar isso para nós, inclusive colher melhores frutos, porque muitas vezes um seletista ele não tem habilidade nenhuma de chegar lá e se posicionar de uma forma firme perante os magistrados, expor de forma clara o que aconteceu naquele caso em específico. Mas é porque é um ambiente, pra gente que tá mais acostumado, é claro, é mais tranquilo, mas pra quem tá lá, você tem que deslocar o seu funcionário pra fazer toda vez audiência e tal, além de ser, né, o que ele está deixando de fazer dentro da sua empresa, que é o seu negócio que ele está deixando de fazer, é um ambiente muito hostil, muito diferente. Ninguém está muito acostumado, não sabe bem o que vai acontecer, as pessoas ficam nervosas, acabam falando bobagem, e aí um preposto que está acostumado a fazer isso, né? Você tem uma vantagem muito boa, né? Muito. E, inclusive, assim, enquanto advoguei, tá, Gustavo, durante o período que advoguei, após sair da faculdade, eu já vi, inclusive, prepostos, dado o nervosismo, falarem questões totalmente contrárias à realidade e prejudicar assim, enormemente a produção de prova e vamos dizer assim, o resultado do processo, né? E uma coisa que a gente não fala bastante é que não é só a trade-off, às vezes, da preparação, de uma pessoa que está acostumada e vai ter uma fluidez muito mais. Mas esse ponto que você falou é muito relevante. O tempo que a pessoa gasta, e não só na execução da audiência, mas também na preparação, às vezes na espera, no nervosismo de fazer uma coisa que não é o seu trabalho habitual. E aí, com a Doc9, no exemplo que eu estava dando, a gente pegou uma das maiores indústrias do Brasil. O que a gente fez? A gente fez um trabalho de visita às plantas, né, dessas indústrias, para o pessoal entender em loco o que estava se passando. E aí uma coisa que é legal também na Doc9, e isso também a tecnologia nos permitiu, e claro, a análise do processo, a melhoria contínua no nosso processo, de que os nossos clientes, principalmente empresas também e os escritórios, tivessem parceiros favoritos dentro da Doc9. Não só aqueles treinados, mas aqueles que eles, porventura, gostaram muito, que fizeram boas audiências e que têm um background que interessa a eles. É claro que, vamos dizer assim, a estruturação, o perfilamento e a condução da primeira audiência é toda feita pela Doc9. Mas no momento que vai se criando uma relação de confiança, inclusive o cliente tem total condição de, vamos dizer assim, favoritar ou mesmo de negar a participação de algum outro parceiro com base numa atuação que não foi a contento ou uma atuação acima da expectativa. E aí vai criando um vínculo também de maior confiança e que vai gerando assim, um ciclo virtuoso de relacionamento e de, inclusive, ampliação das nossas parcerias. Legal. E
Por mais que, às vezes, você dê o treinamento, você faça tudo, às vezes as coisas saem um pouco fora do controle, né? Porque a gente está fazendo audiência, mil coisas podem acontecer e você pode pegar um juiz que seja, né, mais severo, mais lido de uma forma diferente, que você não está acostumado. A audiência. Vou dar um exemplo para ilustrar o que eu estou querendo te dizer. Muitas pessoas não preparam, por exemplo, numa audiência trabalhista lá, os prepostos numa audiência inicial. Não, às vezes é só audiência inicial, beleza, é só você chegar lá, falar se tem acordo, se não tem, se não tiver acordo, vai marcar uma audiência de instrução. Mas você pode pegar um juiz que resolve interrogar um preposto numa audiência inicial, né? E aí, às vezes, esse preposto vai ser pego no susto ali. Então, eu tô dando um exemplo de uma coisa. Eu acredito que isso não deve acontecer com vocês, porque isso é um ponto, uma realidade, e é muito fácil de acontecer, e vocês não seriam amadores a esse ponto de não preparar, né? Mas, às vezes, as coisas saem um pouco fora do controle. O que vocês fazem para cercar o máximo ali, e se já aconteceu alguma coisa que saiu do controle, vocês tiveram que criar soluções ali na hora interessantes para contornar essa situação? Perfeito. Sim, acontece, e aí eu só complemento o que você está falando, a gente lida com a mão humana, né? Por mais que a tecnologia ela esteja embebida em toda a nossa solução, em última análise, nós encaminhamos e conectamos pessoas, né? Então, que estão sujeitas ao erro, que dependem de outras pessoas, que no caso são representantes do Poder Judiciário, magistrados, enfim. E já aconteceu, né? E aí também entra um ponto que é muito, muito relevante, que eu acho que tem tudo a ver com o podcast de Direito 4.0, que é a questão de tecnologia. Por exemplo, a DocNow foi a primeira empresa do Brasil a criar um aplicativo que, por geolocalização, a gente sabe onde estão todos os nossos parceiros. Então, por exemplo, antigamente, se um parceiro não chegava na audiência, a gente só ficava sabendo depois que tinha uma revelia, né? E aí podem ser várias coisas que acontecem, furou o pneu, o cidadão teve um piripaque, a mãe está no hospital e... Bateu o carro. Bateu o carro, exatamente. E aí, o que a gente tem hoje? Aí, mais uma vez, tecnologia ajudando no desenvolvimento dos nossos produtos. Por geolocalização, se o parceiro não faz um check-in com 40 minutos de antecedência, levanta uma bandeira para nós, e aí a gente entra em contato, se for o caso, a gente tem backups, e isso reduziu, assim, a praticamente zero o número de revelias que nós temos. Eu estou falando aqui das audiências, e dando um exemplo das audiências presenciais aqui. Uhum. Tá? Nós vamos falar em audiências telepresenciais e nas físicas, ou as presenciais mesmo, em relação ao exemplo que você deu. Nesse aplicativo, além de nós monitorarmos, existe um canal direto com a pessoa responsável pelo processo, seja dentro dos escritórios, ou seja, dentro dos departamentos jurídicos, né? E é claro que a gente faz todo um treinamento, como eu falei, de soft e hard skills prévio, que prepara aquela pessoa, inclusive, para responder de uma forma autônoma, assim, né, e contornar situações como essa. Mas uma diretriz que a gente tem sempre na dúvida, ou se tem alguma questão que a pessoa acha que fuja à alçada, e isso, todos os nossos parceiros são treinados dessa forma, nós temos hotlines com as áreas responsáveis pela gestão do processo, e a fluidez da comunicação, Gustavo, ela é muito maior. Então, por exemplo, saiu alguma coisa do controle, entre em contato com a parte responsável. Daqui a pouco, por exemplo, tem um acordo que não está, uma proposta de acordo que não está especificada dentro das orientações, mas que a pessoa entendeu, né, que pode ser boa, não vai deixar aquela oportunidade passar, de forma alguma. Então, vai entrar em contato com a parte, né, condutora do processo, com a gestora do processo, seja escritório, departamento, como eu disse, e inquirir, perguntar e tentar sempre trazer o melhor resultado para a empresa, né? E a gente tem alguns resultados importantes. A gente tem um dado que a gente começa a medir e fazer comparação em algumas empresas, e hoje, na média, a gente consegue reduzir o custo com acordos judiciais em 8% dos nossos clientes. Desculpa, em 8% do total de acordos dos nossos clientes. Então, por exemplo, se a gente pega grandes instituições, imagina você
a quantidade de acordos que são realizados todos os dias pelo Poder Judiciário, se a gente conseguir reduzir 8% o custo em acordos realizados, você imagina o valor que isso representa em termos monetários aí, né, para as grandes empresas. E na parte de preparação, em que pese esses parceiros estão indo para audiências iniciais, seja na esfera trabalhista, seja na esfera civil, a gente sabe que muitas vezes até na própria audiência trabalhista podem ser convolucionadas as audiências, e aí uma audiência que era para ser inicial vira uma audiência una. Então, essa preparação ela é sempre levada em consideração, isso está no nosso treinamento, e como eu disse, então são duas frentes que a gente ataca. Uma é a preparação para qualquer situação que fuja do script, e a outra é a possibilidade de uma comunicação muito mais rápida e fluida com os gestores dos escritórios, para que a gente consiga sempre tirar o melhor proveito e ter o melhor resultado nas audiências que nós estamos realizando. Legal. E para quem ficou interessado assim, né, e quer melhorar, bom, deixa eu ver, a gente falou muito em audiência, né, mas tem muitas outras opções que podem ser feitas. Quem quiser, quem estiver pensando, tem interesse em modernizar o seu escritório, transformar isso, desmaterializar, né, que foi a expressão lá do Organizações Exponenciais que você usou. O que dá para fazer hoje um escritório moderno? O que ele consegue fazer para se tornar mais enxuto, mais ágil e se destacar nesse mercado sem ter que contar com uma estrutura imensa? Exato. Eu fico muito feliz com algumas iniciativas que levam em consideração esses conceitos, né, de exponencialização que com certeza estão linkados àqueles escritórios que vão se destacar no futuro. E o que a Doc9 hoje, por exemplo, e aí não falo só da Doc9, mas o que eu aconselho é procurar bastante empresas inovadoras. A gente faz parte hoje do ecossistema fantástico, que é a Associação Brasileira de Lotex e Legaltex, a B2L, né? E ali são inúmeras as iniciativas e as empresas que vêm para facilitar a vida dos escritórios e departamentos jurídicos. Mas no caso da Doc9, a gente tem toda uma parte de diligências, né, e a parte de marketplace, que aí envolve audiências físicas e virtuais, cálculos judiciais, só um exemplo, tá? Hoje a gente tem pessoas internas e pessoas externas que fazem um double check desses cálculos. Nós temos uma equipe que faz um parecer jurídico também, não só contábil, desses cálculos judiciais, né? A gente está implementando algumas melhorias também, como, por exemplo, e algumas inovações, com a gravação de áudios para especificar de uma forma mais dinâmica o que se imagina nesses cálculos. Então, assim, a gente também mede o índice na Doc9 de homologação para ver a assertividade desses cálculos que nós estamos fazendo. Então, são várias técnicas que a gente utiliza, por exemplo, neste produto de cálculo judicial, né, de perícias contábeis, vamos chamar assim também, e que geram benefícios enormes para as empresas e para os escritórios de advocacia. Por exemplo, também a gente tem hoje, pegou uma grande empresa estatal, talvez a maior do Brasil, com certeza, e que nos passa toda essa parte de audiências e de cálculos, né, porque já tem uma confiança muito grande na Doc9. Nós fazemos toda a parte também de retirada de documentação, protocolos eletrônicos. Estamos muito fortes também, vindo muito forte na parte de inteligência de mercado. Então, por exemplo, nós já conseguimos mapear grande parte dos tribunais de justiça do país, e aí, através disso, a gente consegue identificar aquele problema que eu falei lá atrás, se os escritórios, se os parceiros ou os advogados possuem processos contra as grandes empresas, e aí até para gerar uma facilidade maior para escoamento de produtos de diligências para nós, ou se até quiser fazer um trabalho apartado e quiser procurar se esses advogados possuem processo contra a empresa, a gente também faz toda essa parte de mineração e fornece informações importantes. Então, assim, a gente está muito forte nessa parte de marketplace, mas também de inteligência jurídica, né? Tudo isso para trazer a tecnologia e essas ferramentas para dentro dos escritórios e departamentos jurídicos e que eles consigam fazer muito mais com menos. E aí só uma coisa relevantíssima também, Gustavo, que a gente sempre diz assim, a gente não quer que
a Doc9 seja exterminadora de posições de trabalho, não. Dentro de uma linha de exponencialização, a gente vai muito mais numa linha, né? Como entregar 10 vezes mais valor e crescer 10 vezes com a mesma equipe que a gente tem. A exponencialização leva esse conceito. A gente não quer que as pessoas reduzam, a gente quer que as pessoas hoje elas façam trabalhos, e acontece isso muito dentro da Doc9, a gente se preocupa muito disso também dentro da nossa organização, mas a gente quer que o mercado como um todo tenha essa consciência. Como fazer muito mais com menos? Como fazer muito mais com a mesma equipe? Como direcionar a equipe a fazer trabalhos que agreguem muito mais valor do que trabalhos repetitivos e trabalhos que às vezes não são o core dos escritórios, departamentos, como a gente falou ao longo de toda a conversa hoje aqui. Exatamente. E a gente tem que pensar também no lado das pessoas que estão sendo contratadas para fazer esses serviços, né? Porque, ao mesmo tempo, esse raciocínio de que, não sei o que, vamos mandar embora o pessoal, reduzir quadro de pessoal de escritório. Não, mas pessoas estão sendo contratadas para... A audiência vai ter que ser feita por alguém, né? Não tem como. Então, alguém vai ter que fazer. Alguém está sendo contratado para fazer esse serviço. A gente só está mudando a forma com que a gente fazia esse serviço até então, né? Quer ver um exemplo assim, bem claro? O famoso advogado Ctrl-C, Ctrl-V. Existem nos processos classificados muitos processos que são iguais, que eles seguem a mesma linha. A gente não quer em nenhum momento que, agora não vou mais ter advogado Ctrl-C, Ctrl-V. Não, aí passa um outro desafio importantíssimo, que é realmente valorizar essas pessoas que estão lá. A pessoa muitas vezes cursou anos a fio ali numa escola de direito, né? Seja qual for, para chegar e colocar em prática o direito de fato, né? Entender matéria, discutir tese, se relacionar com clientes, trazer faturamento para o escritório, e muitas vezes ele está ali mergulhado no dia a dia em trabalhos repetitivos que qualquer pessoa poderia fazer, né? Então, quando a gente fala em trazer a tecnologia, vem um outro desafio que é desenvolver essas pessoas que estão muitas vezes trabalhando com processos repetitivos e que não agregam valor, que poderiam ser feitos por máquinas, ou poderiam ser feitos de uma forma mais tecnológica, e que essas pessoas se desenvolvam para, de fato, agregar valor para a organização e, com isso, fazer a organização se desenvolver e crescer de uma forma melhor e mais rápida, mais exponencial. E tem uma coisa que eu fiquei bem curioso, né? A gente conversando antes da gravação, né, sobre quais temas que a gente poderia abordar, o que seria interessante. Uma coisa me chamou a atenção aqui é que vocês fazem conferência de protocolo por meio de hash em arquivos. Como que funciona isso? É só o exemplo mais de tecnologia, que nos dá segurança dentro do nosso processo. Hoje a gente tem uma espécie de uma marca d'água, vamos falar assim de uma maneira mais didática, que vai dentro dos nossos protocolos, sejam protocolos de forma direta ou protocolos para realização de audiência ou qualquer outro protocolo em órgãos jurídicos ou administrativos, e que a gente tem essas hashes, né, que são essas marcas d'água, que após o protocolo, eles nos dão um sinal de que aquela marca d'água, aquele hash, contém os dados que, por inteligência por aí também, por inteligência artificial, a gente confere e faz um match com os dados do processo para ver se a gente não protocolou nenhuma peça errada dentro do processo, né? Então, depois que a gente implementou essa tecnologia, a gente praticamente zerou qualquer tipo de problema com protocolos relacionados à desatenção ou questões muitas vezes o set de dados de uma peça não está batendo com as informações de capa do processo que está sendo executado aquela diligência. Mas é dentro do próprio arquivo? Eu não entendi como que funciona. Dentro do próprio arquivo ele já carrega as informações e depois quando... Exatamente, dentro do próprio arquivo. Entendi. Vai uma hash dentro do próprio arquivo e, como eu disse, aí por inteligência artificial a gente tem os dados minerados daquele processo e até muitas vezes os dados são imputados pelos clientes, então a gente faz esse match e avalia se aqueles dados que estão dentro da hash, que tem todas as informações do processo, eles coincidem com os dados que estão dentro do nosso sistema e que foram imputados e conferidos pela nossa equipe. Legal, muito legal. Klaus, então assim, para a gente já ir caminhando aqui para o final do podcast, eu vou te fazer algumas perguntas rápidas. As respostas não precisam ser rápidas, mas eu queria saber de você qual que foi a dica
mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser dica profissional ou dica de vida mesmo, dica pessoal. Eu tenho uma dica que... nenhuma dica, uma provocação que me fez, talvez uma das pessoas que eu mais admiro, assim, né? Dentro desse universo assim, de gestão, e a pessoa até não tem nada a ver com o mercado jurídico, ele foi CEO de umas maiores indústrias aí do país, e é uma pessoa mais velha de idade. Ele chegou assim: meu filho, já pensou uma coisa importante? Para que você e a sua organização servem? E pode parecer uma pergunta boba, mas ela tem um significado enorme quando a gente começa a entender questões relacionadas a foco, a nossas forças e fraquezas, entender cultura, DNA, propósito. Então, aquilo ali me calou muito, muito fundo. Inclusive, resultados que nós esperamos da nossa organização, como entender e traduzir isso em indicadores. Então, essa provocação do que nós, enquanto pessoas, e as nossas organizações, para que elas se prestam, que dores queremos resolver, quais são as nossas forças, isso tudo acabou ganhando uma amplitude muito grande. E aí, sempre quando eu vou fazer o desenvolvimento de uma pessoa, ou mesmo pensar em estratégia para a empresa que eu faço parte, ou que eu faço parte de conselho, isso sempre vem muito à mente, né? Para que nós servimos? Qual é o resultado e o valor que nós queremos agregar, o problema que nós queremos resolver? E isso vem me acompanhando, e muitas vezes clareia, simplifica alguns problemas que poderiam ser muito mais complexos se eu não tivesse sempre isso em mente. Então, é uma dica que eu deixo também, e que é uma reflexão que é sempre válida. Legal, coloca em perspectiva muita coisa, né? E o que significa sucesso para você? Ser feliz, cara. Pode também parecer meio clichê, mas cada vez mais, e essa geração que está vindo, assim, até por uma questão de informação que trafega muito rápido, e uma ansiedade, né, para não esperar o dia de amanhã, que era uma coisa que a gente via lá nos nossos pais. Quando eu me aposentar, eu vou fazer o que... Cara, acho que as pessoas cada vez mais querem ver o aqui e agora, e aí está muito relacionada com viver o caminho, viver o momento e ser feliz. Então, o sucesso que a gente entende é cumprir meu pessoal, mas também da empresa, é cumprir o nosso propósito, que está muito linkado, e o nosso propósito é esse, né? Tornar a vida das pessoas mais leve. A gente quer cada vez mais que o mercado jurídico seja mais leve. A gente quer cada vez mais que as pessoas que trabalham na Doc9 tenham uma vida mais leve, né? E a gente falou muito de formas, não só de tecnologia, mas também de processo, de desenvolvimento de pessoas aqui hoje, e que com isso cada vez mais desenvolvido, a gente entende que as pessoas vão entender o contexto, elas vão sentir mais parte de um todo, e de algo que faz a diferença, e tudo isso acaba trazendo satisfação, realização, e acaba a felicidade. Então, o sucesso para mim é que as pessoas que a gente se relaciona, os nossos stakeholders, sejam nossos parceiros, sejam os nossos clientes, os nossos colaboradores e a sociedade, que essas pessoas sintam o nosso impacto. E se isso acontecer, nós vamos ter sucesso e nós vamos ser felizes. E para quem ficou interessado nos temas que a gente discutiu aqui, tem algum material que você recomendaria? Um livro, além do Organizações Exponenciais que você já falou aí, que eu também assino embaixo? Tem vários, cara. Organizações, eu vou fazer assim, eu acho que o novo modelo de empresa, ele passa muito por esses livros, né? Startup Enxuta, organizações exponenciais, Hacking Growth, que também é uma forma de desenvolvimento muito importante, livros que falam em metodologias ágeis, aí tem vários, né? Mas também eu acho que vai muito também de livros que nos acabam calando fundo, assim, né? E um livro que fala bastante disso e que mudou a trajetória da minha vida
foi a Revolta de Atlas, lá, de Ayn Rand, que fala um pouquinho de liberalismo, que fala principalmente de liberdade para as pessoas poderem se desenvolver. Imenso, né? O livro imenso. Imenso, mas é um romance... Mas vale a pena. E vale muito a pena. Vale muito a pena. E quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Eu estou no LinkedIn, eu estou também no Instagram. A Doc9, ela produz conteúdos muito relevantes, assim, e faz essa mescla de direito e tecnologia. Então, vale a pena seguir os nossos perfis. Não tem uma batida comercial, tem muito mais uma batida de desenvolver o mercado e, vamos dizer, empoderar cada vez mais as pessoas para que estejam preparadas para esse direito 4.0, para essa nova realidade. Então, eu indico demais, assim, seguir as redes sociais da Doc9, que com certeza vai expor, assim, o que tem de mais novo, não só no mercado jurídico, mas fazendo essa conexão que eu acho que é importantíssimo. Abrir a cabeça para o mercado de uma forma geral, que é a partir daí que não só a Doc9, eu, mas o mercado jurídico como todo, nós vamos evoluir. Muito bom, Klaus. Então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço aí a oportunidade. Te dou também os parabéns aí, Gustavo, porque são iniciativas como essa que vão acelerar o desenvolvimento do nosso setor como um todo. Tá? Parabéns e muito obrigado de novo pelo convite. Valeu. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.